Olá, crianças, tudo bem? Estou gravando esse vídeo como uma aula de terceiro ano. Então, vocês, meus alunos dos terceiros anos, já vão saber do que se trata, porque o tema dessa aula é conflitos urbanos e cultura do medo. A gente estava falando nas primeiras aulas que vocês tiveram comigo esse ano sobre as teorias do crime, a violência, os conflitos urbanos. Então a gente já estava tratando sobre isso. Então nós viemos numa sequência de informações que vocês já têm e que essa vai ser a aula que finaliza esse assunto de vocês. Como a gente teve essa interrupção por causa da pandemia, vocês tiveram a interrupção dessa aula final. E se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia fazer um debate depois sobre redução da maioridade penal. Mas nós não vamos entrar nesse assunto por enquanto. O que nós vamos falar hoje é sobre conflitos urbanos e a cultura do medo. Eu queria dizer para os meus alunos que são de outro ano, de primeiro ano, que esse conteúdo é de terceiro ano. Se você quiser assistir, para enriquecer seu conhecimento sociológico, é muito bom. Mas esse conteúdo é mais específico para terceiro ano. E gostaria de dizer também para aqueles meus seguidores aqui do canal, que ainda não são meus alunos, que esse conteúdo de hoje, ele precisa ser visto em conjunto com outras aulas. Então, posteriormente, eu vou estar postando as aulas que antecedem esse conteúdo de hoje. Mas você pode assistir que você vai entender bastante coisa. É só porque alguns dados estatísticos, algumas informações são importantes para complementar esse assunto, e isso eu já vi com os meus alunos do terceiro ano na sala de aula. Portanto, nós vamos falar agora sobre conflitos urbanos e cultura do medo. Esse é o nosso canal Keep Calm, sou seu professor, e está começando mais uma aula de sociologia. Existe uma sensação generalizada na sociedade relacionada à questão do medo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? As pessoas falam o tempo todo de medo de assalto, medo de arrastão, medo de sair à noite em determinado horário. As pessoas falam muito sobre a violência, dizem sobre o crime. É comum as pessoas falarem que no meu tempo, principalmente as pessoas mais velhas, no meu tempo as coisas eram mais tranquilas, a gente dormia de janela aberta, os carros podiam ficar abertos. Cidade do interior ainda é assim, mas nos grandes centros a violência está aumentando muito. Então esse constante falar, esse burburinho constante da mídia, das pessoas, de todos os meios informacionais possíveis sobre a violência, focando muito na violência, faz com que a gente tenha uma sensação generalizada de que a violência está sempre aumentando, de que o crime está sempre mais forte. E isso favorece o que a gente chama de cultura do medo. Essa cultura do medo, ela é muito influente na nossa sociedade, ela mexe muito com a gente e favorece a muitos interesses, favorece a venda de concertina, de alarme, de seguros, de câmeras de segurança, sistemas de monitoramento e segurança, de vigilância, nos nossos lugares onde nós transitamos pelas cidades. Então as nossas cidades estão cada vez mais monitoradas e mais vendendo esse tipo de produto. Isso é o que a gente chama de cultura do medo. Nesse momento em que nós estamos vivendo essa pandemia, a gente tem um fator diferencial. Nós estamos tendo esse medo, sendo disseminado constantemente, mas relacionado à questão da doença e ao contágio, Mas o mecanismo é o mesmo. Você assusta as pessoas, você faz com que todo mundo fique com medo
e aí depois você oferece um produto que vá suprir essa necessidade, né? Combater esse medo. O bicho-papão é uma historinha que os pais de antigamente contavam para as crianças, né? Quem não teve medo do homem do saco, né? Que os pais falavam para as crianças, né, que tinham uma coisa amedrontadora como forma de intimidar. Então o medo sempre foi utilizado para provocar reações, para controle das pessoas. A questão é que quando se trata de conflitos urbanos, isso também favorece um tipo de atuação na sociedade dos governos mais autoritários. Então, todo governo autoritário, ele trabalha muito em cima do medo, né? A gente vê, por exemplo, grandes ditadores sempre trabalharam com o medo como forma de impor, né, a sua posição, e as punições estão muito relacionadas a essa questão da imposição do medo, né? Então a gente sempre tem governos autoritários usando o medo como forma de intimidação. E como a gente falou, vocês que já assistiram às outras aulas comigo em sala, muito sobre a questão do crime, as punições longas, né, as torturas longas, que é o histórico antes da gente ter a punição nas cadeias, né, essas prisões. Então a gente tem esse processo de cultura do medo como uma forma de manter a sociedade sob controle. Só que esse sentimento generalizado faz com que as pessoas tenham menos coesão social, então as pessoas desconfiam mais umas das outras, e com esse sentimento o governo autoritário tem mais possibilidade de impor essa dominação. Não é uma crítica a nenhum governo em específico, cada um é crítico o suficiente para fazer as suas próprias análises. A gente precisa de construir seu arcabouço crítico suficiente para fazer suas análises, né, dos governos à medida em que forem acontecendo, ou os que vocês forem estudando que já se passaram na nossa sociedade e em outras sociedades, de como esses governos têm atuado e como esses governos autoritários têm se estabelecido através dessa cultura do medo. Outra questão é o conceito de violência urbana, porque nós estamos falando dessa questão da violência na sociedade, né, e do crime, da violência. Então, o conceito de violência urbana, no senso comum, é esse conceito relacionado à violência nas cidades. Falou violência urbana, todo mundo sabe, a violência nas cidades. Mas existem 3 conceitos que precisam ser estudados quando se trata de violência urbana, que é a criminalidade, a segregação e a exclusão. A criminalidade, porque violência urbana está muito relacionada ao estudo do crime, né? A gente precisa de incluir na violência urbana o crime é violência urbana, em qualquer circunstância, seja o crime de corrupção, de colarinho branco, seja o crime das ruas, do tráfico, das diversas possibilidades de crime, da violência doméstica, da violência contra a mulher, da violência contra a comunidade LGBT, enfim, todos os tipos de crimes estão incluídos na violência. Até porque quem já viu comigo o conceito de violência da Organização Mundial de Saúde sabe que o conceito de violência ele é bem mais amplo do que simplesmente você bater em uma pessoa. Até você ameaçar ou usar o seu poder como forma de intimidar um grupo, uma pessoa ou uma sociedade, uma comunidade, é violência. Então a violência está relacionada muito à criminalidade em qualquer âmbito que ela esteja, em qualquer lugar que ela se encontre. O outro é a segregação, que é a separação de grupos de pessoas, de classes de pessoas, de comunidades inteiras umas das outras por certas condições, que a gente já vai falar mais para frente, ainda nesse vídeo. E por último, o conceito de exclusão, que é aqueles grupos que vão sendo deixados à margem, são excluídos do restante do grupo, são afastados e são distanciados do resto da comunidade. Então, esses grupos são excluídos.
Esses três conceitos precisam estar incluídos na violência urbana. Se você considerar a violência urbana só como aqueles atos mais graves, como é nas estatísticas, você vai pegar só homicídio por arma de fogo como sendo violência, né? E não é só isso, existem várias outras possibilidades da violência acontecer. Por último, eu vou trazer mais uma teoria que eu deixei ela por último e fora das outras que vocês já viram comigo em sala de aula, que vai trazer uma visão um pouco diferenciada sobre a questão do crime, que é a teoria crítica. Ela está relacionada à escola de Frankfurt e essa teoria crítica, ela pensa que a gente deve fazer uma crítica geral a tudo que há na nossa sociedade, principalmente porque a nossa sociedade, fruto de uma racionalidade, né, de uma razão, que é o momento em que nós vivemos ainda, né, em que tudo está voltado para a ciência e para a razão. Se não for científico, se não for relacionado à razão, a gente não acredita e não confia. Mas a gente precisa ter uma visão um pouco mais crítica também a esse respeito, e é isso que a teoria crítica vai trazer. De que nós precisamos ser críticos o suficiente para criticar a própria razão, porque a própria razão é uma construção nossa, né? Uma construção social, é uma construção humana. E como toda construção humana, ela tem falhas, ela tem limitações e ela não responde a todas as situações. Então a gente precisa estar numa constante crítica. E aí quando a gente pega a teoria crítica voltada para a questão da criminalidade e da violência urbana, que é o nosso assunto, a teoria crítica vai dizer que nós precisamos reformular a questão do crime, que nós precisamos reformular a questão das nossas prisões. Assim como a gente saiu de um sistema de punições longas num período passado para a punição humanizada, que eram as prisões, como diz Michel Foucault, a gente também precisa reformular e refazer as nossas visões sobre o crime, porque o crime se estabelece no espaço social e ele é criado também, né? Nós criamos o crime. A lei cria o crime, a gente já viu isso. A escola de Frankfurt, na teoria crítica, vai dizer que nós temos que criticar o tempo todo isso, né? Rever esses conceitos, rever nossa prisão, rever nossos conceitos sobre crime, sobre criminalidade. E ela vai focar muito na questão marxista, que vê a questão das classes sociais, né? A escola de Frankfurt, ela se baseia muito no marxismo e ela vai pensar que as classes sociais e o poder econômico capitalista estabelece essa questão da criminalidade e essa questão do que é crime, do que não é crime. E ela busca um foco diferente. Ao invés de nós focarmos nas questões econômicas, nós deveríamos focar nos direitos, na questão do direito, né? Aí a questão do direito está muito ligada desde a primeira Declaração Universal de Direitos do Homem, que era só do homem, né? Que hoje é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas que estabelece um novo patamar diante da sociedade, que é o conjunto dos direitos que vão nascer. Meu aluno já estudou isso comigo na matéria que antes era de segundo ano, né? Quando a gente fala do nascimento dos direitos, em que a gente vai evoluindo das liberdades individuais, então dos direitos individuais, para os direitos políticos e, por último, para os direitos sociais. Então, a gente vem crescendo, ampliando a questão dos direitos. A teoria crítica vai fazer com que a gente foque muito mais nessa questão dos direitos, e aí crime seria o que fere os direitos humanos para essa teoria, ao invés dessa criminalidade voltada muito mais para o espaço econômico. E aí surge uma outra questão que a teoria crítica dá margem para a gente pensar, que é um conceito que é muito falado no Brasil sobre a criminalização da pobreza, que geralmente as classes mais afetadas pelo crime são a pobreza, e aí a gente tem que tomar cuidado para não criminalizar a pobreza. A gente já viu isso também, vocês viram isso comigo em outras aulas, sobre essa questão da pobreza, né? Que a gente já viu com Alba Zaluar, com Edmundo Campos, de que
crime não é sinônimo de pobreza e nem pobreza é sinônimo de crime. Que a desigualdade social é um fator que incrementa o crime, né? Que incrementa a violência, mas que o aumento do desemprego não aumenta proporcional à criminalidade e nem que os moradores, por exemplo, das comunidades, das favelas, são todos violentos. Na verdade, é uma pequena parcela que entra para o crime e uma grande parcela que vive nas comunidades, como diz Albas Aluar, nas favelas, eles continuam sendo boas pessoas, querendo bem para os seus filhos, querendo educar bem seus filhos, e é só uma pequena parcela que entra para o crime. Então, essa questão de pobreza como sinônimo de crime não é pertinente, apesar de muitas parcelas da sociedade, principalmente sociedade elitista, né, vai querer associar o crime à pobreza, né? Isso aí a gente precisa de desvincular. E principalmente quando se trata de questões práticas, né? De matar mais pobres ou matar mais pobres e negros no Brasil em função da questão da violência, em função da questão de combater a violência, quando na verdade a gente tem que combater o crime de modo generalizado, né? Não só nas parcelas pobres, mas principalmente o crime de corrupção, o crime do colarinho branco, a gente precisa de mais, né? Porque ele gera um outro crime contra a sociedade, que é a marginalização, a exclusão, que são esses conceitos que têm que estar relacionados na violência urbana. E por último, segregação socioespacial, que é um outro tipo de violência, né, que a gente já falou e que precisa ser bem tratada. Que é a violência que essa cultura do medo tem favorecido. Vocês já observaram que hoje em dia está muito mais comum festas em ambientes fechados? É muito mais difícil ter uma festa em um ambiente aberto, né? Em um ambiente que você não tem que pagar para entrar. Isso é uma forma de segregação, porque ali você limita as pessoas que podem entrar. Quem pode pagar entra, quem não pode pagar não entra. Então você já separa um grupo de pessoas que não pode pagar por aquele evento, né? E quanto mais elitizado é o evento, mais caro ele é. Então, você tem festas, por exemplo, em espaços fechados, né? Shows em que as pessoas ficam em mesas, servidos por garçons, né? Com preços altíssimos, ou então em parques de exposição, em arenas, né? Que são fechados justamente para limitar a entrada de pessoas a um determinado nível socioeconômico. Agora, uma outra questão da segregação são os bairros na cidade, né? A localização dos bairros é uma forma de violência, porque você pode observar que determinados bairros são mais assistidos, têm mais condições, têm todos os itens que uma sociedade precisa para viver estão incluídos naqueles bairros, e outros bairros onde não tem saneamento básico, não tem água de qualidade o período todo do dia, não tem asfaltamento, né? Não tem ruas calçadas, são muito distantes do centro, as pessoas não têm condução o tempo todo, né? Então, esses bairros onde as pessoas ficam mais isoladas, mais afastadas, é uma forma de segregação. Essa segregação socioespacial ela é antiga, né? Desde muito tempo que isso acontece. É muito comum, por exemplo, você tentar sanear, né? Fazer uma espécie de saneamento da cidade, colocando pessoas, grupos afastados da cidade. Isso acontecia, por exemplo, com os hospícios, acontece com as cadeias, né? Aconteceu com hospitais, que ficavam sempre afastados, sempre longe da cidade. Hoje as comunidades terapêuticas, né, sempre longe da cidade. Tentam fazer isso com os cracudos, né, com as cracolândias, né, tirar esse pessoal que fica usando droga no centro para um lugar bem afastado, para que eles não enfeiem a cidade, né, e para não escancarar tanto as dificuldades sociais que nós temos, né, e também isso acontece com as camadas mais pobres da população, que são colocadas nos bairros lá distantes, sem o mínimo de condição para viver, ou então ficam em favelas, né? Em grandes centros costumam ter as favelas,
que são aglomerados de pessoas que vão se amontoando e vão construindo casas porque não tem condições nem de comprar um espaço, né? Então constrói de qualquer jeito, sem nenhuma condição do Estado, sem nenhuma assistência do Estado para essas condições, e depois ainda são marginalizados pelo Estado de outras formas. Então essa é a segregação socioespacial. Esse foi o conteúdo, né, sobre teorias do crime. Essa aula eu vou passar atividades para vocês no aplicativo, né, e eu espero que vocês possam ter aproveitado. Aqueles que estão nos seguindo e que não são meus alunos, obrigado pelo carinho, e eu gostaria de agradecer porque nós já passamos de 240 inscritos, né? Então lá vão aumentando os inscritos, o número de inscritos lá vai aumentando, e eu agradeço a atenção de todos. Peço que vocês possam ir me ajudando aí para a gente melhorar o nosso conteúdo. Estou tentando fazer aulas mais curtas, mas eu não consigo. Aí o que eu fiz? Eu criei uma pílula, né, que o pessoal chama no YouTube de pílula, e que eu vou lançar uma também logo depois desse vídeo. Eu devo lançar pílulas que são curtos vídeos, né, bem curtinhos, só com algum conceito em específico. Espero que vocês possam ter aproveitado essa aula e até a próxima aula. Um beijo para todos.